como eu posso dizer, tem vários incentivos, né, para esse tipo de produção. E, enfim, é isso. A gente falou aqui de político influenciador, mas tem alguns nomes bem famosos que saíram do MBL, né, e do Missão, por consequência, e foram para outros partidos, né, e também estão aí nas redes, né. Eu ia fazer uma lista rápida, mas é difícil fazer a lista rápida porque ela é longa, né. Então, assim, é o Faustino, Carmelo Neto, Beraldo, Sandro Filho, Constenaro, o Holiday, o Pavanato, o Betega Betega, o Gabriel Monteiro, o Rubinho Nunes. E aí eu vi uma frase esses dias, e aí eu queria trazer para você, que é assim, que o MBL revela para outros partidos levarem para dentro, né? O MBL, ele é a malhação da política brasileira, mano? Cara, eu acho que é o seguinte, se você for olhar a maioria desses nomes que você citou, salvo raras exceções, como por exemplo o Beraldo, né, que ele pediu pra se afastar, é um cara nota 10, tirando, acho que talvez ele aí só, dessa lista, a maioria escolheu um caminho. Não é que eles viraram de esquerda, não é que essas pessoas, putz, não, o MBL, eu vou seguir da linha do MBL, mas em outro lugar. Não, as pessoas foram virar bolsonaristas. A maioria aí tá no PL. Os que ainda não estão, estarão. Não estão ainda por uma questão de momento. Mas todos esses estão indo para virar bolsonaristas. Fazer o que o Holiday fez, que é patético. Que é um sujeito desprezível, né? Um verme que foi lá dizer: desculpa, Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro. Aceita o seu filho negro viadinho de volta. Pelo amor de Deus, o cara desse não tem o mínimo de decência, de postura ereta de homem, né? Ele não é um homem, ele é um rato. Fernando Holiday é um rato, né? Então, esses caras foram fazer isso. Ele, o Lucas Pavanato. Lucas Pavanato estava na manifestação de impeachment do Bolsonaro, dia 21 de setembro de 2021. E eles saíram do MBL em 2020. Após a eleição do Holiday, ganhou a segunda eleição nas nossas costas, nas costas dos militantes do Movimento Brasil Livre, se reelegeu, saiu do movimento, continuou supostamente na mesma linha em 2021, foi na manifestação do impeachment do Bolsonaro, 2022 fez a campanha falando contra o Bolsonaro, as declarações desses caras são públicas, e aí o que acontece? Vem a eleição, eles perdem, né? Eles tiveram metade dos votos que eles tiveram. Eles tiveram metade dos votos que eu tive nas eleições de 2022. E aí, como um passe de mágica, eles veem que Bolsonaro, na verdade, é a grande solução do país e que é o melhor presidente da história do país. E aí eles passam por esse caminho vexatório, né? Que eu não sei como os pais deles conseguem olhar pra eles e ver alguma dignidade nisso, né? Que eles passam por esse caminho de desculpa, não, perdão, eu sou um merda, eu só falei merda, desculpa. E viram bolsonarista de uma hora pra outra. Resultado disso, as pessoas idiotizadas premiam. O Pavanato foi o vereador mais votado do Brasil agora. Então, não dá pra dizer que o cara saiu do MBL porque ele não concordou e aí ele foi seguir a linha dele em outro lugar. Não. As pessoas saem para mudar de lado, para traírem aquilo que elas defendiam, traírem os princípios que fez com que essas pessoas tivessem um mínimo de relevância, para ir onde eles conseguem o like fácil, o seguidor fácil, a eleição fácil. O caminho fácil e simples. O caminho fácil e simples, ele tá sempre aí, à disposição. Agora, se a pessoa não tem um mínimo de caráter, se a pessoa é um rato, como esses daqui que eu citei, aí eles vão escolher sempre o caminho fácil. Então, é isso, né? E as pessoas premiam esse tipo de gente. Eu vejo até que hoje uma parte do bolsonarismo olha pra isso e fala, pô, meu Deus, mais um. O cara que tava ontem, falando que o Bolsonaro tinha que, sei lá, apodrecer na cadeia, resolveu virar Bolsonaro de carteirinha. Então, até que tem algumas pessoas acordando aí, mas a maioria não tá. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um vídeo curto, ele denuncia a hipocrisia da esquerda, e aí pro pessoal tá bom isso. Então acaba premiando esse tipo de gente. E é isso. Mas assim, eu vou ser muito inocente, poliana, tá? Que meu papel aqui é ser um pouco poliana e tal. Porque eu acho que divergência, acho que todo mundo tem em algum lugar, em algum momento, em diversas coisas e tal. Então, mais de uma vez já estive em profissões, trabalhos, lugares, projetos,
onde alguma pessoa olha e fala assim, pô, não é muito meu rolê, eu vou pra lá. E às vezes acaba sendo um concorrente, acaba sendo alguém que a gente vai pegar contra e tal, mas não fica no clima belicoso, assim. Por que esse clima, ele acaba se tornando tão belicoso com quem sai do MBL? Porque, vamos lá, uma maneira de, por exemplo, esses ratos aí, eles ganharem legitimidade no bolsonarismo é atacando o MBL. Então o cara, ele sai do MBL e aí ele vira bolsonarista e ele, vou atacar o MBL, olha, o MBL, eu estive lá e eles são hipócritas. E aí eles ganham legitimidade no bolsonarismo. É uma questão até de gerar confiança, né, no novo grupo que eles passam a pertencer, e para isso eles atacam o MBL. E é uma forma deles... É uma ferramenta que é utilizada, né? O Holiday é sinônimo disso, né? É um cara que, assim, se ele escrever aqui alguma coisa, né, não vale de nada, né? Então ele usa isso, de atacar o MBL para ganhar legitimidade no novo grupo que ele pertence. E é esse movimento que essas pessoas fazem. Por isso. Essas pessoas, e aí a segunda parte da pergunta que eu queria fazer. Eu conversei com você, conversei com o Arthur já, pelo que eu entendo, dá pra ver que é um movimento, o MBL é um movimento que faz muita coisa, viaja pelo país, tem muitos encontros, tem muita coisa, vocês estão muito tempo junto, tal. Em nenhum momento vocês levantaram uma bandeira que são um Bem Pontes, um Holiday, um Pavanato iria trair vocês? Ou foi uma grande surpresa quando essa galera... Cara, no caso do Holiday, pra mim foi uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa. Porque eu trabalhei com ele, enfim. Eu fiz a primeira campanha dele, eu fui tesoureiro da primeira campanha dele, em 2016. A gente fez uma campanha com 40 mil reais. Foi a mais barata do Brasil, numa capital, naquela eleição. Eu levava ele do escritório até o metrô praticamente todos os dias em 2015. E quando ele ia pra Carapicuíba e tal. Então, assim, eu não imaginava. Pra mim, naquele momento, foi um golpe ali que ele fez. E, assim, agora, tem outras pessoas que às vezes vão dando alguns indícios, né? Faz com que muitas pessoas fiquem ressabiadas, mas, cara, no final das contas você acaba depositando uma esperança ali de que não vai ser assim, e aí acaba sendo, né? Talvez a gente tenha que repensar a maneira com que a gente dá visibilidade para certas pessoas, entendeu? Acho que a pessoa ela precisa passar ali por não um calvário, né? Mas precisa passar por algumas coisas, né? O cara não pode chegar achando que ele vai entrar no MBL, ele vai estar, sei lá, gravando vídeo e só, sabe? Ele precisa passar por experiências que eu passei. Eu tô desde a fundação do MBL, mas eu fiz campanha em 2016, em 2018, fiz manifestação desde 2015, desde 2014, participei das manifestações, organizando, carregando bandeira, faixa, militando, tendo a vida de um militante, para depois participar de uma campanha, ajudar numa campanha, distribuir panfleto, saber falar com as pessoas, criar atos, sabe? Fazer tudo esse processo para depois fui lá fazer a campanha do Horn em 2016, depois fui trabalhar na Câmara. Até 2020, eu era praticamente anônimo. Aparecia em uma ou outra live do MBL, mas mais com o intuito de ajudar o projeto ali do que alguma imagem pessoal. Aí em 2020, eu virei chefe de gabinete do Arthur. Aí o Arthur foi disputar a eleição para prefeito. Aí naquele momento eu ajudei a articular achar um partido que abrigasse a candidatura dele. Conseguimos. Aí o Arthur me indicou para ser presidente daquele partido naquela eleição. Eu coordenei a chapa de vereadores. Elegemos 3 vereadores na capital. Então, foi todo um processo de amadurecimento, né? Até que em 2022 eu venho a ser candidato. Até 2021, minha rede social, eu não tinha 5 mil seguidores. Entendeu? Então, eu passei por tudo isso. Então, talvez essas pessoas que tenham saído, talvez não tenham passado nem por 10% disso, entendeu? Isso faz com que a pessoa ela acabe se deslumbrando com os números, porque para ela aquilo é um fim em si mesmo. Para mim não é um fim. Não é um fim. A rede social é uma das ferramentas que eu utilizo para divulgar a causa, que essa sim é o ponto final, entendeu? Então, talvez reformular, repensar, né? Ter cada vez mais cuidado, e a gente tem hoje cada vez mais cuidado na formação de novos líderes. A pessoa precisa fazer a Academia MBL, que é o nosso processo de formação, como se fosse
vamos dizer, a faculdade do MBL, a pessoa precisa passar por isso, precisa passar por tudo isso que as grandes lideranças do MBL passaram. Porque acaba sendo também um risco calculado, né? Porque você trazer um cara que tem um alcance de um Pavanato da vida, por exemplo, pro MBL, ou um cara como o Pavanato está dentro do MBL, também é bom pro MBL, porque divulga os ideais do MBL, outros políticos, levam a galera junto e tal. É uma linha muito tênue, né? Que vocês precisam navegar de entender o quanto que é o risco desse cara pular a cerca ou não, né? Uhum. Assim, acho que até no caso do Pavanato, ele ainda quando saiu do MBL, ele não tinha uma grande visibilidade. Ele não saiu do zero também, né? Mas diferente de um Fernando Holliday, que se elegeu 2 vezes nas nossas costas, aí é mais complicado. Ou como esses novos aí que estão saindo, que se elegeram em 2024 com o trabalho do MBL. Então... Qual que vocês acham que é o top 3 aqui? Pô, eu gosto de fazer minhas listas aqui. Top 3 traições do MBL. Assim. Top 3? O Holiday eu já vi que é um. Já fala com um carinho, assim, impressionante. Cara... É que eu acho que aí vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Acho que quem tinha... Às vezes tem uma relação mais... Tua, Renatão. Vamos lá. Puta, mano. 3, cara. Que mais doeu, assim? Que mais doeu? Eu diria que eu... Putz, cara, eu não... Pô, boa pergunta, cara. Nunca tinha pensado. Você nunca parou pra pensar? Nunca pensei. Não, porque assim, porque é tipo namorada, sabe? Ficava aquela me trema, já queria terminar e tal, mas aquela ali eu amava de verdade. Aquela ali era... Pô, eu era fiel, pô. Eu acho que nada foi comparado ao Holiday, cara. Eu não consigo nem colocar esses outros na mesma escala, porque eles não tiveram... Eles não participaram, sabe, efetivamente... daquilo tudo que a gente construiu. O Holiday, ele tava no primeiro grupo da missão que eu te falei aqui no início, em 2015, 2016. Ele fez o impeachment da Dilma, ele acampou, eu acampei junto com ele em Brasília, na frente do Congresso. A gente, fez atos, fez tudo. Então, pra mim, ele é disparado a maior traição. Eu lembro que eu falei isso pra ele. Caralho. Quando ele tava... não, porque eu tô pensando em sair, achando que eu talvez, de alguma forma, fosse... apoiar a decisão dele. Eu falei, cara, você fazer isso é o maior traidor que eu já vi na minha vida. Caraca. Você ao menos cumpra o teu mandato que nós te elegemos, né? Mas não, o cara acha que ele se torna a pessoa mais importante do mundo e tal. Então eu acho que nenhum chega perto desse. Desses outros que você citou, eu era amigo do Costenaro, a gente viajou junto para El Salvador, tivemos uma experiência lá, sensacional. Enfim, os outros talvez eu não tive assim uma grande proximidade. O Ben Post também deu dor de cabeça pra vocês, no geral, né? Esse é novo, tá fresh. Essa é muito recente. É muito recente, é muito recente. Esse eu ainda não digeri completamente. Uma coisa que eu vejo de vocês também, e que vocês fazem, e essa daí